Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar os nossos irmãos internautas também, com a graça e paz do Senhor Jesus. Você que é o nosso acompanhante, assiste os nossos cultos pelo nosso Facebook, pela rede Semear, pelo canal de YouTube. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este link, como já foi falado, para que esta palavra alcance mais vidas, alcance mais pessoas, e que assim o inferno venha perder e os céus venha ganhar. Aleluia. Queremos mandar um abraço também à minha mãe que nos acompanha ali na Bahia, no Brasil. Que Deus abençoe a vida da senhora, onde a senhora estiver, onde a senhora andar. Queremos louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, que se encontra em uma viagem missionária, ele e a sua família, Samuel, a irmã Norma. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do nosso pastor, e nós ficamos aqui orando, intercedendo por aquele que se vai. Missão não se faz só com os pés que vão, missão se faz com o joelho que dobra, missão se faz com as mãos que contribuem, e missão se faz com a boca que clama e intercede por aqueles que estão no campo fazendo a obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe fortemente a sua vida, e eu tenho certeza que Deus falará conosco aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações, para a nossa vida na tarde de hoje. Confesso aos irmãos que no decorrer do culto, de acordo com o culto foi acontecendo, de acordo com os louvores foi sendo entoado em gratidão a Deus, eu confesso que a minha carne começou a tremer um pouquinho desde o início da palavra que foi lida aqui, o primeiro versículo que foi lido pelo pastor Francisco, que foi lido nesta noite. Parece que se nós tivéssemos combinado, não calhava tanto, não encaixaria tão certo como encaixou a palavra que ele leu com aquele tema que nós reservamos, que nós falamos, que nós vamos dar continuidade àquilo que falamos há 2 semanas atrás aqui. Nós começamos aqui no culto de ensinos há 2 semanas atrás e não conseguimos concluir, e falamos que continuaríamos no mesmo tema naquilo que falamos do livro de Gênesis, da criação do homem. E quando o pastor Francisco leu aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus, é exatamente encaixado, entrelaçado no título que titulamos para a mensagem do dia de hoje: como descobrir se eu conheço Deus. Nós vamos entender aqui se eu realmente, se eu tivesse conversado com o pastor Éfeson, com o pastor Francisco, as 3 coisas falou a mesma coisa. O pastor Éfeson falou aqui no início que ele pegou o microfone, será que eu conheço Deus? Quem é Deus? Quem é o Deus que nós servimos? E o pastor Francisco leu aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus nunca é demais nós conhecer, nós nunca vamos conseguir entender quem é Deus, chegar aos limites de Deus, até porque se nós chegássemos a esse limite, chegássemos a essa base, a Bíblia ela entraria em contradição quando o profeta messiânico vai escrever no capítulo 40, e ele diz assim, não sabes e não ouviste que o Deus, o eterno Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, não tem como nós querer definir a pessoa de Deus, querer entender quem é Deus. Por que querer entender quem é Deus? Eu nunca vi uma tempestade durar várias horas. Não, a tempestade não dura várias horas. Eu nunca vi um vulcão durar várias horas. Eu nunca vi vendaval durar várias horas. Geralmente é minutos, é segundo. O que eu estou querendo entender, trazer para nós entender aqui? A tempestade que nós enfrentamos é momentânea. Ela vem, já passa, e a bonança faz morada. Quando os discípulos estavam no mar enfrentando a tempestade, que Jesus está no porão dormindo, eles clamam: Senhor, nós vamos morrer afogado. Aquilo ali foi momentâneo. Jesus, do mesmo lugar onde estava, Jesus é aquele que não perde o controle da situação. Ele tem toda a situação na mão e jamais ele perde o foco
ele perde o controle e deixa a coisa aí como se fosse perder o controle, ainda que aos nossos olhos parece que tudo está desmoronando, tudo está indo de água abaixo, tudo vai voltar ao que nós vivemos no passado, como dizemos assim, será que eu vou reviver tudo que eu vivi algum tempo atrás? Parece que minha mente, alguns costumam dizer assim, parece que eu estou vivendo tudo o que eu vivi de novo. Aí quando começa a acontecer alguns momentos de tribulação na vida de alguns, fala assim, esse filme eu já assisti. É um ditado que muitos começam a dizer por aí, esse filme eu já assisti, isso eu já aconteceu e vai acontecer de novo, eu conheço isso aí. Só que o que nós temos que mudar é o contexto do momento em que nós vivemos. Talvez aconteceu no momento atrás, mas nós não tínhamos Deus como base. Talvez aconteceu no momento atrás, mas nós não tínhamos Jesus como guia do nosso barco. Talvez aconteceu tempestade, o vento se levantou e nós perdeu o controle da situação, é porque Jesus não era o centro do momento. Jesus não era o centro da nossa vida. Uma coisa é enfrentar a tempestade, passar por tribulações, com Jesus do nosso lado, e outra coisa totalmente diferente é vivenciar, presenciar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu conversando com uma pessoa um certo dia, e essa pessoa falou assim, eu tive aqui em Portugal há muitos anos atrás, e hoje eu retornei para cá, só que hoje acontece na minha vida coisas que não aconteceu quando eu estava da outra vez. É porque essa pessoa, quando esteve em Portugal da outra vez, não tinha experiência com Jesus, não conhecia Jesus. Quando veio pela segunda vez, aí agora começou a colocar Jesus como centro da atenção, começou a colocar Jesus como primícia, começou a colocar Jesus em primeiro lugar, e dificilmente as coisas vão dar errado quando nós colocamos Jesus como centro das atenções, quando nós colocamos Jesus no lugar devido. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor para todo sempre. E a mensagem de hoje, como descobrir se eu conheço Deus, se eu realmente sei quem é Deus. E no culto passado, no culto de ensino passado, nós falamos sobre a presciência de Deus, que é atributos de Deus, que é o pré-conhecimento, presciência de Deus, é aquele que sabe o que vai acontecer antes de acontecer, é aquele que conhece o futuro antes daquilo que vai suceder na frente. Nós podemos ter uma noção, ter uma base, quando as coisas começam a andar, nós falamos assim, olha, parece que eu já sei o que vai dar isso aí, eu já sei onde vai terminar, só que Jesus não é aquele que parece, Jesus é aquele que sabe. E entrelaçado nesta mensagem, nós queremos entender aqui, e queremos colocar mais um atributo de Deus, nesse atributo aqui, queremos complementar este atributo, queremos trazer aqui a palavra chamada amor. Falamos na aula passada, no culto de ensino passado, que Deus tem os atributos compartilhados, que muitos costumam dizer, os atributos que Deus compartilha conosco, que Deus divide conosco, e tem os atributos comunicáveis e tem os atributos não comunicáveis. São aqueles atributos que Deus em momento nenhum vai dividir com ninguém, em momento nenhum Deus vai compartilhar com ninguém, mas o atributo chamado amor, Deus resolve compartilhar conosco, Deus resolve dividir conosco, e caminhando ao amor, entra também a presciência de Deus. Deus sabia de tudo. Quando Deus resolve formar o homem, entra duas coisas, entra o amor e entra a presciência de Deus. Sabemos que para haver amor tem que haver um relacionamento, e para haver relacionamento tem que haver amor. As duas coisas têm que andar junto, uma não consegue andar separada da outra. E quando Deus no seu plano arquiteta, quando Deus resolve arquitetar a vida do ser humano e fala, agora vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 1 versículo 26, e Deus forma o homem. Quando Deus forma o homem, entra a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é que quando Deus forma o homem, Deus sabia que o homem pecaria, Deus sabia que o homem iria cair. Por quê? Ele é onisciente, Ele é onipresente,
Ele é imutável, Ele não muda. Ele conhece a nossa trajetória de vida, Ele conhece tudo que vai nos suceder, tudo que vai passar conosco, antes de acontecer. Ele é aquele que tem resposta para as nossas perguntas, antes de nós fazer. E quando Deus forma o homem, Ele sabia que o homem pecaria. Ele sabia que o relacionamento entre Deus e o homem seria um relacionamento marcado por decisões que marcaria a história da humanidade para sempre. Seria um relacionamento sofredor, digamos assim, porque a mesma Bíblia vai dizer que o amor é sofredor, e nós vamos aprender mais à frente, nós vamos entender mais à frente. E quando Deus forma o homem, sabendo o que aconteceria na caminhada do homem, sabendo que o homem pecaria, que o homem decepcionaria Deus, sabendo que seria um relacionamento dotado por decepções. E todos nós, quando vamos entrar num relacionamento, se nós soubéssemos o que aconteceria na trajetória desse relacionamento, nós evitaria e não entraria. Tem decisões que tomamos na nossa vida, que se nós tivéssemos conhecimento do que ia acontecer, jamais nós tomaríamos essas decisões. Muitos costumam dizer assim: se arrependimento matasse, eu estaria morto. Por quê? Aquela decisão que ele tomou trouxe consequências, que trouxe o arrependimento, e o arrependimento às vezes só chega tarde. Eu nunca vi um arrependimento chegar com o tempo da gente correr atrás do prejuízo. Não, o arrependimento só chega tarde. E quando Deus forma o homem, sabendo o que aconteceria, Deus sabia que o homem pecaria, que o homem ia decepcionar. Mas Deus não olha para a circunstância do momento. Deus não se importa que o homem iria decepcionar. Mesmo sabendo, Deus fala assim: ele vai errar, ele vai pecar, ele vai me decepcionar, mas mesmo assim eu vou decidir fazer um pacto com ele. Eu vou decidir colocar as minhas digitais nessa obra. Eu faço questão de trabalhar, eu faço questão de colocar a minha mão para que essa obra seja perfeita, digamos assim. E até o homem não pecar, tudo era perfeito. Até o homem não cair, tudo era perfeito. Mas vem a consequência do ato do homem. Só que o que entendemos é que quando o homem peca, conhecendo Deus que o homem pecaria, que o homem erraria, que o homem tomaria caminhos tortuosos, entra o amor de Deus para com o homem. Se não houvesse amor, Deus não teria formado o homem. Deus forma o homem tendo consciência, tendo conhecimento que o homem erraria, mas que o amor dele estaria a todo tempo aberto para o homem. E no versículo 26 e versículo 27, quando Deus forma o homem, e quando chega lá no versículo 8 do capítulo 3, que o homem cai, que na viração do dia, o escritor faz menção que toda final do dia, Deus descia até o jardim para conversar com o homem. É como se fosse uma prestação de conta do homem para com Deus, que quando Deus faz o jardim, faz o homem, e fala: ó, administra, toma conta, dá nome sobre tudo, faz como achar melhor, domine, governe sobre tudo isso aí. Mas todo dia, isso é palavra minha ou conjecturas minhas, a Bíblia não detalha assim, com essas palavras que eu estou falando, mas eu vou descer todas as tardes para falar com você. Você vai me trazer o relatório de tudo o que aconteceu no decorrer do dia. Por que é assim? Por que o escritor nos dá a entender assim? Que quando Deus desce
depois do homem ter pecado, no capítulo 3 e versículo 8, quando Deus desce no jardim e chama Adão, Deus sabia que Adão tinha pecado, Deus via. Quando Deus forma Adão, Deus já sabe que Adão iria pecar, mas aí Deus chama Adão, aí Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz e temi, porque estou nu. Aí Deus faz a pergunta: quem falou que você está nu? Comeste da árvore que eu ordenei ao não comer? Aí houve uma transferência de responsabilidade. O ser humano tem esse lado de querer pegar aquilo que ele fez e transferir para o outro. Aí quando Deus fala assim: Adão, fizeste o que eu falei para não fazer? Aí Adão transfere a culpa para a mulher, para Deus. Adão olha para Deus e fala assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, a culpa não foi minha. Se o Senhor, não é com essas palavras que a Bíblia detalha, mas eu estou detalhando para nós entender a profundidade do amor de Deus para conosco. Em outras palavras, em outras linhas de raciocínio e entendimento, Adão vira e fala assim: se o Senhor me deixasse sozinho, na minha linha de pensamento, não teria acontecido. Mas a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto e não comi. Adão atribui a culpa a Deus. Aí Deus chama a mulher: Eva, o que fizeste? Eva transfere a responsabilidade para a serpente: Senhor, a serpente me deu do fruto, me enganou e eu comi. Aí agora, houve aquilo que Deus já previa no capítulo 1, quando Deus cria o homem. Aqui nós entendemos a presciência de Deus, e aqui nós entendemos o que Deus já tinha arquitetado para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Aí houve um diálogo entre Deus, o inimigo e a mulher. Adão transfere para Deus, a mulher transfere para a serpente, e a serpente vai transferir para quem? Não tem quem ela transferir. Aí vamos entrar no outro ponto que temos que entender. Estamos se tratando de amor, da palavra chamada amor, e muitos confundem amor com justiça, que é duas coisas totalmente diferentes. Muitos confundem a imagem de Deus, a figura de Deus, o Deus amoroso, que o Deus não vai permitir vir provações, vir luta, vir algumas coisas erradas no nosso cotidiano, na nossa caminhada. E temos que saber separar. A Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus ama, e a mesma Bíblia vai dizer que Deus corrige aqueles que Ele ama. Aleluias! Corrigir é o quê? Corrigir é eu rever o meu conceito que está errado e retornar ao certo. Só que corrigir às vezes é doloroso. Às vezes a correção dói. Qual pai que gosta de bater do filho? Só que às vezes é preciso. Mas o que é que acontece com muitos nos dias de hoje? É que tem a figura de um Deus amoroso que não faz justiça, que não permite coisas ruins acontecer. Está totalmente enganado, porque o mesmo Jesus vai dizer: ó, no mundo tereis aflição, mas Ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E quando tem aquele diálogo entre Deus, o inimigo, a serpente e Adão, Deus começa a delegar. É aqui que entra a justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, e entra o amor de Deus. Aí Deus começa a detalhar, Deus começa a dividir as consequências do ato que cada um cometeu. Para a serpente ele fala que maldita será e rastejarás e comerás pó. Para o homem ele fala que comerás do suor do seu rosto. Para a mulher ele fala que com dor darás luz. Só que agora entra nós.
Como assim, evangelista Eliel, entra nós? Em que parte que entra nós? Aí Jesus vai falar assim: ei mulher, mas da tua semente nascerá um. Ei, isso é presciência de Deus, que pisará na cabeça da serpente. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. No capítulo 1 de Gênesis já fala da pessoa de Jesus. Já introduz o amor de Deus para mim e para você. Já entra a presciência de Deus sobre as nossas vidas, que Ele sabia que nós teríamos que estar aos pés de Jesus, que nós necessitaríamos, que nós precisaríamos do amor de Deus, do amor de Jesus. E muitos têm a imagem de um Deus amoroso. Não, Deus é amor, não vai me acontecer nada de errado. E essa pessoa que tem essa mentalidade, que tem esse pensamento de um Deus amoroso, é aquela pessoa que quer sempre ouvir sim. Ele nunca está preparado para ouvir não. Ele quer sempre ouvir sim. A mentalidade de um pai amoroso, de um filho para com o pai amoroso, é que o pai amoroso ele não pode dizer não para o filho. E se não for pela Bíblia, não é bem assim, porque a Bíblia vai dizer: não poupe a vara do teu filho. Isso é um pai amoroso, isso é modelo de um pai amoroso. Aí, essa pessoa que tem essa mentalidade de ouvir sempre sim, não lê a Bíblia. E no mesmo livro em que lemos, Deus vai dizer não para o homem: não continuarás no jardim do Éden. Quer mais um? Vamos no segundo livro da Bíblia. Deus vai dizer para Moisés: não entrarás na terra prometida. Quer ouvir mais um? Deus vai para o rei da Bíblia, o rei chamado Davi, fala: Davi, não se apartará a espada da tua casa. Aí Deus vai para Eliel só falou no Antigo Testamento, vou para o Novo Testamento então. Aí Deus olha para Jesus e fala assim: não se aparte de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Até para Jesus Deus falou não. Até para Jesus Deus falou não. Aí tem muitos que têm a mente fechada, e tem a consciência errada, e pensa errado. Quando se trata de amor, amar é corrigir. Amar é mostrar que está errado. Aquele irmão que te diz que te ama e te vê no erro e não te alerta do que está fazendo errado, ele não é teu amigo, ele não é teu irmão, ele não te ama. Ele está deixando você e você está achando que ele ama. Um filho que o pai só diz sim, quando ele estiver em fase adulta, ele estiver andando por caminhos errados da sua vida, e as coisas começarem a dar errado, e ele começar a pensar lá atrás, ele vai falar: se meu pai tivesse me corrigido, se meu pai tivesse dito não para mim, hoje eu não estaria aqui. Mas tem a mente fechada e acha que o pai amoroso é aquele que fala assim. Muitos nos dias de hoje têm a mente fechada, tem a imagem de um evangelho distorcido, de um evangelho errado. Muitos tentam colocar na mente de muitos um Deus justiceiro, um Deus maldoso. Aí quando você vai pregar que Deus é amor, aí quem não conhece fala assim: mas que Deus amoroso é esse? Que Deus que vocês falam que é tanto amor, se vai deixar o ser humano perecer? Mas não é Deus que vai deixar. Entra o livre-arbítrio. Deus não interfere na decisão do ser humano. A escolha é nossa. A mesma Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Isso é a lei da semeadura. É impossível eu plantar arroz e eu colher feijão. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. É impossível eu semear melancia e colher maçã. Se eu semeei melancia, eu vou colher melancia. É impossível eu semear maldade e eu colher bondade. Não, de jeito nenhum. Se eu semeei maldade, eu vou colher maldade.
A Bíblia jamais nós vamos encontrar na Bíblia quando qualquer pessoa, qualquer profeta estava fazendo errado. Podia ser ele que tivesse mais intimidade com Deus. O que aconteceu com Eli, sacerdote da casa do Senhor? Começou a fazer errado. Deus levanta uma criança, prepara uma criança para assumir o lugar do sacerdote. Porque o Deus de amor é um Deus justo. E podemos caracterizar esse amor de Deus. Há vários tipos de amor na Bíblia, mas queremos nos deter aqui em um: amor ágape. Muito já ouviu falar sobre o amor ágape. O que é o amor ágape? Amor ágape é aquele amor desinteresseiro, é aquele amor que ama porque ama, por amor. É aquele amor que ama sem interesse. Aí tem muitos que falam assim: eu vou casar para me ser feliz. Está enganado. Você não vai casar para você ser feliz. Quando o ser humano coloca essa mentalidade que eu vou casar para ser feliz, ele não é feliz. Por quê? Você casa para fazer alguém feliz. Você já pensou? Se o homem pensar assim, eu vou casar para me ser feliz, e a mulher pensar assim, eu vou casar para me ser feliz, e ele começar a fazer só nele, aí a Bíblia vai entrar em contradição. Porque quando se trata da parte de relacionamento, se trata de amor, o amor ágape é deixar de fazer às vezes aquilo que eu quero fazer, e fazer aquilo às vezes que a outra pessoa agrada. Não é um amor interesseiro, e nós temos exemplos na Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 34, quando aquele homem está descendo, que cai na mão dos salteadores, que ele fica quase morto, que ali vem o bom samaritano e pega aquele homem, e passa dois personagens antes, que não tinham o amor ágape, tinham um amor interesseiro. Eu vou ajudar se me ajudar, se eu tiver alguma coisa em troca. Mas vem o bom samaritano, que ajuda aquele homem sem interesse próprio. Ele pega aquele homem, e o que me interessa, levando pela Bíblia, é que aquele homem tinha duas coisas com ele, que na linguagem bíblica, uma das coisas que ele tinha com ele simbolizava a presença de Jesus. E essa coisa que simbolizava, esse objeto que simbolizava pela Bíblia a presença de Jesus, nós encontramos em João no capítulo de número 2. O vinho naquela época simbolizava a presença de Jesus, porque Jesus transforma água em vinho, num casamento que seria uma decepção, e passa mais a simbolizar a presença de Jesus. Água em vinho é porque o mesmo Jesus vai dizer que ele é a água da vida, que ele é a fonte da vida, e ele transforma água em vinho. O vinho simboliza a presença de Jesus. Por que o vinho simboliza a presença de Jesus? O vinho é feito da uva. Por que Jesus usa o vinho como cálice? Porque a uva, ela, para chegar naquele ponto de vinho, ela é amassada, ela é pisada, ela é espremida. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi pisado, foi chicoteado, foi amassado, foi ferido. E tinha uma outra coisa que aquele homem trazia consigo, que era o azeite. Perante a luz da Bíblia, azeite significa intimidade, significa comunhão. É impossível nós ter um relacionamento com Deus, é impossível nós dizer que amamos Deus e que conhecemos Deus, se o amor de Deus não estiver dentro de nós.
E Paulo vai dizer na sua carta, e ele vai descrever: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas se não tivesse amor, de nada valeria. E lá na carta de João, no capítulo 8, capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama, não conhece a Deus. E em 1 Coríntios, nós vemos a suprema excelência do amor. Se nós dissermos que conhecemos a Deus e não tiver conosco o amor, de nada vale. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse o monte, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens, todas as minhas fortunas, para o sustento do pobre, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, disso não me aproveitaria. Tudo que nós fazemos para Deus, se não tiver amor dentro do nosso coração, nada vale. E o Senhor vai mais profundo em dizer: se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, estamos sendo mentirosos. 1 João capítulo 4, versículo 8, se não me foge da memória. Estamos sendo mentirosos, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo supera, o amor tudo suporta. É por isso que Jesus suportou cruz, é por isso que Jesus suportou cravo, é por isso que Jesus suportou coroa de espinhos, é porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Então, para conhecer Deus é bem simples. Para saber se eu conheço Deus é bem simples. Se eu tenho amor no meu coração, se eu sinto a dor do meu próximo, eu realmente conheço Deus. Mas é um amor sem interesse, é um amor não fingido, é um amor verdadeiro. Quando eu realmente tivesse amor, aí sim eu posso dizer que eu conheço Deus. E tendo amor, nada falta, porque o maior dom de Deus é o amor nas nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade aqui em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando. Quero retornar o microfone